Ora então, começando só pelas diversas pessoas que aqui estão presentes, queria agradecer mais uma vez ao José Leitão, ao Gustavo e ao André Amálio por estarem presentes hoje nesta conversa. Esta conversa está enquadrada na programação da Semana de Abril, que está a ser organizada pela Associação de Estudantes da Faculdade de Letras, que também está já por si integrada num ciclo de conversas ao que decidimos chamar Manter Viva a Memória da Revolução, e que se estenderá para além desta Semana de Abril, para além desta programação que terá muitas outras atividades ao longo desta semana até domingo, quando se celebra então o 25 de Abril, exatamente porque tínhamos vários outros convidados da área do teatro com quem gostávamos de falar, que infelizmente esta semana não teriam disponibilidade, e portanto pensámos também a nível do que é a nossa ideia com esta conversa, que é exatamente lembrar e manter vivas formas de trabalhar a memória e trabalhar o passado e o que pode ser ainda o presente e o futuro desta luta e da resistência contra o fascismo. E, portanto, como essa luta nunca acaba, é também estendê-la para além só de 19 a 25 de Abril, porque lá está, não termina por aí. Dito isto, esta conversa que hoje temos será então com o André Amálio, diretor artístico da Companhia Hotel Europa, com o José Leitão, diretor artístico do Teatro Arte e Imagem, no Porto, e esta conversa, além de ser uma iniciativa da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras, da qual estou aqui como representante, é também uma iniciativa do Centro de Estudos de Teatro, exatamente porque acreditamos que esta colaboração era essencial para trazer para o meio académico generalizado várias perspectivas, vários projetos que relevam as memórias, os testemunhos, os discursos em torno da realidade pré, durante e pós o 25 de Abril, e com isto também fazer pontos não só do nosso trabalho para com a comunidade estudantil, mas também abrir pontos para os outros núcleos e ramificações que existem dentro da faculdade, porque a faculdade e a comunidade da Faculdade de Letras não são apenas os seus estudantes, são também os seus investigadores, os seus professores, e portanto achámos importante esta colaboração e obviamente aproveitar a ponte de firmar mais relações com outras estruturas dentro da faculdade. Posto isto, mais uma vez, muito obrigada a todos por estarem presentes. Passo a palavra ao Gustavo para dar início a esta conversa e peço só que depois, eventualmente, neste momento ainda não temos mais pessoas aqui, mas quando entrarem outras pessoas, darei então indicação às mesmas para desligarem a câmara e o som, e que se tiverem perguntas as coloquem no bate-papo. Força. Ok, muito obrigado, Leonor. Muito boa tarde a todos e a todas, a quem estiver desse lado a ouvir, ao mesmo tempo ou mais tarde. Antes de mais, queria saudar a iniciativa da Associação de Estudantes, obviamente, em parceria com o Centro de Estudos de Teatro, do qual estou aqui em representação. É para nós sempre um grande orgulho participar e apoiar este tipo de iniciativas. Hoje temos aqui dois convidados que quase nem precisam de apresentação e que é uma honra estar com eles e finalmente também conhecê-los. Eu vou fazer uma pequena apresentação dos dois. Não me vou alongar muito porque haverá oportunidade para cada um deles também falar sobre o seu trabalho, o seu percurso. E, portanto, não me quero estar a antecipar nada. Nós temos o José Leitão, ator, encenador, dramaturgista, já com uma longa carreira, diretor artístico da Companhia de Teatro Arte e Imagem do Porto, como a Leonor já adiantou, fundada nos longínquos anos de 1981. É responsável pela criação também de um dos festivais mais antigos de teatro nacionais, o Fazer a Festa, se não me engano, que começou em 82. Não? Exatamente. O José então pode confirmar. Faz 40 anos este ano. Exato. E para além da criação e produção artística, é alguém que tem marcado presença também em muitas outras iniciativas de natureza associativista ou sindicalista ou em plataformas de defesa e discussão
das políticas culturais, como é o caso da Plateia, da qual o José Leitão é também um membro. Portanto, é alguém que tem tido sempre uma presença muito ativa na luta pelos interesses do teatro em particular e das artes no geral. O André Amálio é também ator e encenador, enfim, também um artista transdisciplinar, digamos assim. É fundador, juntamente com a Teresa Havlíčková, espero ter pronunciado bem, da Companhia Hotel Europa, e onde tem explorado de forma, eu creio que única, o género do teatro documental, e muitas vezes, para não dizer quase sempre, subjacente ao tema do colonialismo, do fascismo, das lutas de resistência contra este tipo de regimes, e em particular também debruçando-se obviamente sobre o caso português, que nos interessa sempre mais particularmente, mas não só, obviamente. E é também alguém que tem utilizado o teatro também como espaço e como prática de investigação. Aliás, é doutorado pela Universidade de Roehampton, precisamente abordando o tema do teatro documental como forma de restabelecer, não é? Ou de revisitar o passado histórico português, nomeadamente o passado colonial. Pronto, isto é só uma breve apresentação. Eu, se calhar, agora pediria a cada um dos convidados, se calhar começando pelo José Leitão, que foi a pessoa por quem eu comecei também, para fazerem uma introdução, enfim, uma apresentação do vosso percurso também à luz deste tema, não é? Claro. Desta urgência de calendário do 25 de Abril, e também, já agora, sobre esta pequena provocação de como manter viva, não é? Esta chama, esta memória do 25 de Abril. Bom, José Leitão. Muito bem. Antes de mais, as saudações a toda a Associação de Estudantes pela iniciativa, ao Centro de Estudos de Teatro, e prazer estar convosco e com todas as pessoas que nos acompanham. Ora bem, o Teatro Arte e Imagem, desde o seu início, portanto, teve sempre presente que o presente era sempre o essencial. E o presente era essencial e nunca deixou de acompanhar os acontecimentos que à sua volta iam acontecendo. Começámos em 81 e neste momento temos 115 espetáculos estreados, entre outras coisas, e desde indo diretamente à questão relativamente ao teatro documento, ao teatro que fala do passado, ao teatro da memória. Tivemos a primeira incursão, digamos em 1998, com um espetáculo chamado Água Negra, Os Ministros da Noite, uma dramaturgia sobre um livro que, entretanto, saiu nessa altura, da Ana Barradas, que falava sobre o colonialismo português e não tanto o mais do século mais centrado no século XVI, XVIII, a partir de textos coevos, e que foi uma dramaturgia e encenação do Carlos Curto, e portanto esse espetáculo foi mais tarde, digamos, este espetáculo não, o livro deste espetáculo foi mais tarde o leitmotiv de uma peça de teatro que Pedro Eiras escreveu, chamada Um Punhado de Terra, a partir deste, e que o Teatro Arte e Imagem também levou à cena. Já estava aqui a ver se me lembrava, se não me engano, em 2011, exatamente, numa encenação minha. O espetáculo chamava-se Um Punhado de Terra, e é o monólogo de um negro que conta a sua história, como chegaram uns homens brancos num grande barco, numa coisa
como destruíram a sua aldeia, mataram a sua mulher e os seus filhos, faz uma viagem para Portugal como escravo, chega a Lagos, portanto, um espetáculo pungente sobre o colonialismo e que sobre a escravatura, mais sobre a escravatura portanto, a história do Arte e Imagem, portanto, tem vindo a ser, portanto, muito pautada também por intervenções, umas vezes mais a partir, tendo como base documentos, a memória, notícias, livros de então, o cinema, o jornalismo, portanto, e temos vindo a abordar, digamos, a questão do neocolonialismo, também com a Acácia Vermelha, um espetáculo do Manuel Pop, um dramaturgo também, escritor dramaturgo que fala, que fala sobre o pós-colonialismo numa experiência portuguesa. Depois também ensinamos já 2 espetáculos do Mia Couto, também sobre a Angola peço desculpa, Moçambique pós-colonial. Fizemos em 2003, foi a minha primeira incursão, digamos assim, num espetáculo nitidamente de teatro documental, chamava-se Netzarim Palestina, e era um espetáculo que versava, digamos, o problema da Palestina e a luta dos palestinianos por uma pátria independente, e que foi concebido a partir de recortes de jornais que desde 1970 venho recortando não só sobre a Palestina, sobre o teatro, sou um colecionador de muitas coisas e faço recortes regularmente, sou ávido ainda, mesmo agora, leitor de jornais, de revistas, vejo muito cinema, leio muitos livros, sou, digamos, também compulsivo leitor e, portanto, a partir de todo esse material que eu fui depois trabalhando, tendo como guia, digamos assim, desta incursão à Palestina, ao mundo árabe, um certo mundo árabe, através de um poeta, do poeta palestino mais conhecido internacionalmente, falecido há cerca de 5 anos, Mohamed Darwish, portanto, muito pouco conhecido em Portugal, sem praticamente algumas poucas incursões na sua poesia, de um poeta do Norte, o Albano Martins, também do Adalberto Alves, também um arabista que tem... Portanto, e a partir dos textos e depois de outros poetas palestinos, não só que viviam na Palestina, como dos seus exilados, que são mais no mundo que na própria Palestina neste momento, não é? Portanto, este foi o meu primeiro espetáculo. Na altura, é um trabalho que parte muito da minha memória, das memórias que eu vivi ou que li. É um trabalho muito solitário em que eu preparo, digamos, um conjunto de textos, normalmente fragmentos de textos, de livros, às vezes misturo-os, dando primazia a uns, deixando outros, traduzindo também do francês e do espanhol. Infelizmente do inglês não traduzo, não. Sou do tempo em que o francês era primordial em Portugal, não sou do inglês. E, portanto, foi essa a primeira incursão. É um espetáculo que teve uma boa... Era um espetáculo passado em ambiente de guerra,
passou por Lisboa, muito pouco visto pela Comuna, foi 4 vezes ao Brasil, a São Paulo, onde há uma grande, portanto, colónia tanto de judeus como de palestinianos e libaneses e bastante refugiados. E este foi o primeiro, lembro-me, portanto, a primeira. Depois, queria só, portanto, rapidamente, para irmos ao tema, portanto, também fizemos, portanto, a primeira incursão que tivemos sobre o 25 de Abril, eu também tive uma incursão através também de um livro de José Vial Moutinho, um camilista do Norte, um homem que escreveu muito sobre a Guerra Civil Espanhola, também um contador de histórias e de coisas populares portuguesas, uma incursão, digamos, ao universo dos campos de concentração nazis, chamado A Noite de Ravensbrück, um espetáculo que fiz também em 2011, na altura também uma coprodução com o Teatro Constantino Nery de Matosinhos, mas que só ficou aqui pelo Norte e que não saiu do Norte, um espetáculo em que falava. O Ravensbrück era não era um campo de morte, era um campo de passagem, mas onde morreram muitas mulheres, inclusive algumas mulheres importantes, como importantes pelo menos historicamente, a mulher de um grande guerrilheiro, José Carlos Prestes, brasileiro. Peço desculpa, e a mulher chamava-se Eva, não me lembro do outro nome, peço desculpa neste momento, mas pronto. E depois a primeira incursão também, fizemos uma incursão também a certa altura num espetáculo, juntamente com o Teatro Ensaio. Em 2012 fizemos um espetáculo chamado A Madrugada, um texto escrito pelo Pedro Estorninho, portanto, numa coprodução do Teatro Ensaio com o Teatro Arte e Imagem, chamado Madrugada, e que versava precisamente a madrugada do 25 de Abril. Não era um espetáculo de teatro-documento, era um espetáculo, digamos, uma incursão, digamos, livre sobre o 25 de Abril, até que chegamos portanto, pronto, para situar, e vindo agora, depois também tive, a partir de um homem da América Latina, fiz também um espetáculo baseado na sua obra poética e também jornalística. Eduardo Galeano, um homem argentino, terceiro-mundista, um homem que entrevistou meio mundo, desde Mao Tse-tung até, portanto, morreu também recentemente. Um espetáculo que chamava-se As Veias Abertas da Humanidade, e que um nome que eu dei, porque ele escreveu um livro chamado As Veias Abertas da América Latina, uma história alternativa à história dos vencedores, dos colonizadores espanhóis que passaram, e não só, e portugueses, que passaram pela América Latina. Um livro também bastante importante, que na altura foi bastante falado. Lembro-me que, já agora, um pormenor, foi uma oferta que o Chávez fez ao Obama, que nunca o tinha lido, o Chávez da Venezuela, numa altura. Portanto, um livro que dá voz aos indígenas, dá voz, digamos, àqueles que foram colonizados e que dizimados pelo colonialismo europeu. Chegamos então agora para chegar aqui eu tenho que ir um bocadinho atrás. Eu cheguei ao teatro profissional com 30 e tal anos já, depois de ter trabalhado, de ser num banco, durante 29 anos, onde eu era, nos últimos anos, nos anos 60, 70, era um militante sindical. Portanto,
apanhou, o 25 de Abril apanhou-me com 29 anos, dirigente de uma comissão de trabalhadores clandestina no Banco Português do Atlântico, não é? Lembrava, para quem não sabe, portanto, que na altura a Intersindical tinha sido fundada mais ou menos nessa altura, na clandestinidade, e os sindicatos bancários do Porto e de Lisboa eram um dos sindicatos mais atuantes, e foi dos primeiros sindicatos que conseguiu eleger digamos, sindicalistas que não fossem... o sindicalismo não era livre, portanto, reparem o que foi para mim, digamos, esses anos, durante até ainda fui bancário e ao mesmo tempo empregado bancário, ao mesmo tempo dirigente, umas vezes dirigente sindical, outras vezes da Comissão de Trabalhadores, quase até aos anos 80, 81, altura em que se tinha esfumado quase completamente os gritos do 25 de Abril, quando as coisas começaram definitivamente portanto, quando o 25 de novembro torna, digamos, esta democracia portuguesa igual a todas as democracias que existem na altura do mundo, ou as escalas que se chamam democracia, e, portanto, e resolvi, portanto, pronto, é um assunto que o 25 de novembro, portanto, na altura saí do banco e fui para o teatro, e, portanto, foi a partir daí, em 1981, que eu vim para o teatro. O meu trajeto de 40 anos no Arte e Imagem levou-me a que eu estive bastante envolvido nas lutas das fábricas. Na altura, os bancos eram essenciais, as comissões de trabalhadores deram bastante ajuda a vários trabalhadores, a várias fábricas em que os patrões tinham fugido, estavam em autogestão, não sabiam como resolver questões de pagamento de ordenados, e a Comissão de Trabalhadores fazia plenários nas fábricas dos bancos, chamando a atenção para um conjunto de coisas, e, portanto, vivi o 25 de Abril no 25 de Abril, a 26 de Abril ocupámos o banco onde eu trabalhava no Porto, e durante 2 semanas dormi no banco, enquanto que a administração durante mais de 3 semanas não apareceu no banco, não é? Portanto, tudo isto foi um turbilhão, foi dos momentos mais importantes da minha vida, e vivi-os aqui no Porto, e resolvi então que era tempo. Estou com 75 anos, já estou com mais de 65 anos, de, através do teatro também, contar um pouco à maneira do Pablo Neruda, um poeta que me acompanhou durante muitos anos. Contar para viver é contar um pouco do meu ponto de vista, da minha história, a história da minha vida desde 1945 até aos nossos dias, e a partir de chamando-lhe a identificação o meu país, e de buscar, roubando ao Matoso, a identificação do país, uma obra muito importante sobre Portugal, e fui buscar a esse título e resolvi em três espetáculos, ou em 3 tomos, que não sei se vão ser 4, mas para já são 3, começar em 45, ano do meu nascimento, e por acaso ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial, em que o fascismo mudou um bocadinho, mas não mudou tudo, e, portanto, contar a minha vida, o que era a minha vida nessa altura, como é que eu cheguei ao teatro, os primeiros espetáculos que eu fiz, aquilo que eu acompanhei, portanto, através da minha experiência, dos livros que li, dos poetas que eu amei e amo,
dos jornais que eu recortei, das coisas que eu vivi, portanto, uma espécie de biografia muito adulterada, uma biografia em que eu arranjei digamos, uma pessoa chamada José, por acaso, não é? José M. E pronto, o primeiro espetáculo chamou-se O Fascismo Aqui Nunca Existiu. Outra vez fui aos livros buscar ao Eduardo Lourenço um livro que ele escreveu logo no início ainda durante a Revolução, portanto, em que ele achava que tinha existido nessa altura, mas depois mais tarde achava que não tinha existido muito assim o fascismo, como há muita gente que também acha que o fascismo é demais dizermos que o nosso sistema foi um sistema fascista, foi o fascismo, mas para mim foi o fascismo de facto à portuguesa. E portanto, e comecei a contar a minha história com a minha juventude. Nasci no Porto, nasci em Lisboa, vim com 10 anos para o Porto, brinquei na rua, fiz as... Pronto, o fascismo por um lado e ao mesmo tempo contava a minha história da minha família, dos meus amigos. Fui também depois militante mais ou menos... Passei pela Juventude Operária Católica, um movimento bastante importante, antifascista, que pôs em causa, digamos, nos anos 70, pôs em causa, digamos, a ordem salazarista, era uma das partes da Igreja que militante contra o fascismo. Portanto, durante a minha juventude, entre padres e seminários, portanto... Fiz os primeiros espetáculos de teatro na catequese, numa altura em que a Igreja escrevia textos, a Ação Católica Portuguesa tinha uma editora que fazia textos de teatro para meninos e para meninas. E, portanto, não havia teatro para os dois sexos e, portanto, na JOC fui a primeira, os espetáculos, falava-se dos santos, dos heróis e mártires, etc. E foi aí que eu comecei. Até que também, ainda na JOC, fiz o primeiro espetáculo, tinha eu 14 anos, o primeiro espetáculo chamado Lugre de Santariano. Já mais ou menos a sério, com um encenador, com um ensaiador profissional aqui do Porto, e a partir daí tive a sorte de um irmão meu trabalhar no Teatro Experimental do Porto, no tempo de António Pedro. Eu trabalhava já no banco, tinha 14, 13 anos, trabalhava no banco já, como menino de recados, e o meu irmão estava no Teatro Experimental do Porto e arranjava-me bilhetes gratuitamente para eu ver todos os espetáculos, e acompanhei, portanto, durante os anos 60, todo o teatro do António Pedro, que ele fez aqui no Porto, portanto, e ao mesmo tempo fazia teatro também amador num grupo de teatro ligado à Juventude Operária Católica, e trabalhava e era militante sindical e fazia estas coisas todas, portanto uma vida bem vivida a estes níveis. Portanto, fui depois cineclubista também, do Cineclube do Porto, depois do Cineclube do Norte, portanto, todo este, como sabem, quando fui militante de um partido que não existe, que acabou também em numa festa, chamava-se o Movimento de Esquerda Socialista, o MES, portanto, onde passaram gente importante que já não é nada socialista, mas passaram por lá, como há também nos outros partidos que são socialistas e não sei o que mais. Portanto, tudo isto tentei fazer um pouco como a história do o espetáculo, o primeiro espetáculo mistura peças de teatro com o Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, o último Congresso de 63, com a morte das Três Marias
com a morte, não com o caso das Três Marias, felizmente só uma está morta, não é? Portanto, com a guerra colonial, que fiz 3 anos também de serviço militar, felizmente todas as sextas-feiras esperando ser chamado para a guerra colonial, felizmente não fui para a guerra colonial, mas tive 36 meses de serviço militar, portanto, em 3 quartéis do país, em Tavira, em Leiria e depois também em Tomar. Portanto, fui dirigente, fiz um jornal clandestino na minha unidade em Leiria, no R7, que já não existe. Pronto, todas estas coisas foram tentadas meter num espetáculo, até a quem eu dei este nome, o fascismo aqui nunca existiu, às lutas dos mineiros de São Pedro da Cova, ao Cerco de Lourosa, um acontecimento muito interessante que houve aqui em Lourosa, uma pequena, hoje já grande, freguesia de Santa Maria da Feira, em que o povo se revoltou porque o padre, que era amigo dos operários de Lourosa, ia com os operários para o café, falava com eles, brincava com eles, e o Bispo do Porto, na altura, quando o Bispo do Porto, Dom António, foi expulso da cidade do Porto, portanto, resolveu tirar o padre de lá de Lourosa, isto também já por volta de 68, 69, 70 talvez já. E, portanto, o povo revoltou-se, morreram 2 mulheres, portanto, peguei nesses acontecimentos que o Bernardo Santareno trabalhou num espetáculo, num texto chamado O Cortiçal, a Guerra do Cortiçal. Esta guerra lourosa era uma aldeia onde a cortiça onde tinha várias fábricas de cortiça e recebia muita gente de fora, do sul, e que trabalhava. Pronto, foi isto tudo que eu resolvi, que trabalhei, tendo terminado esta incursão na noite do 25 de Abril, onde eu albergava em minha casa, há 3 anos consecutivos, um militante do PC que tinha que fugir sempre da PIDE de sua casa durante esse período, porque no 1º de maio a PIDE resolvia buscar os agitadores que faziam os 1º de maio e, portanto, e que fui acordado na madrugada de 25 de Abril, e ele por bater, ele dormia num quarto de minha casa, estava a ouvir a rádio e eram 6 horas da manhã, veio-me acordar, batendo à porta onde eu estava com a minha mulher, dormindo, a dizer: Zé, levanta-te, cá uma revolução. E eu respondi: não chateios, deixa-me dormir. Portanto, e foi assim que tomei conhecimento, e é assim que acaba este primeiro, este espetáculo sobre o fascismo aqui nunca existiu. Penso que é demais já neste momento, portanto, há já muita matéria para conversarmos. Peço desculpa, já estou noutro, já fiz o segundo sobre o 25 de Abril, mas não cheguei ao 25 de Setembro, e vou fazer, julgo que no final deste ano, a minha 3ª incursão, e este chama-se, que ainda está em cena e continua a andar por aí, os anos que avalaram o nosso mundo, a partir também de um livro que busquei ao título ao John Reed, que fez os anos que avalaram 10 anos que avalaram o mundo, chamava-se assim, sobre a Revolução Russa, um jornalista norte-americano que esteve na Revolução Russa e que a contou de dentro. E agora, chamei-lhe os anos que avalaram o nosso mundo, crónicas e cenas do 25 de Abril, em que também falei sobre os homens do teatro que estavam nessa altura a trabalhar. Eu ainda não estava no teatro profissional, nessa altura era militante na mesma, era militante sindicalista,
portanto, falei também do teatro que se fazia no Porto nessa altura, dos homens que ainda hoje no Porto estão a fazer teatro. Portanto, aproveitando, digamos, um artigo num jornal do Público em que fomos ouvidos 10 pessoas do Teatro do Porto, ainda vivos, felizmente todos, e a trabalhar, quase todos eles no ativo. Portanto, o que foi fazer teatro nessa altura no Porto e em Portugal, principalmente no Porto. E daí, digamos, fiz um olhar sobre o Porto, a Revolução vista do lado do Porto, os acontecimentos no Porto, sem deixar, evidentemente, de falar da Revolução que se passou em Lisboa, porque e, portanto, também tudo do ponto de vista pessoal, das pessoas que comigo trabalharam, e entre a história, a memória, os grandes, misturei autores de Sofia, Fiamma Pais Brandão, portanto, José Saramago, meti tudo no mesmo saco. Então, desculpe interrompê-lo, porque nós, de facto, conseguimos estar aqui a ouvi-lo horas a fio. Depois, portanto, é melhor. A sua história é incrível e, de facto, o teatro é só uma das facetas. Mas gostávamos também, se calhar, agora Sim, claro. Eu peço desculpa. Não. Eu é que peço desculpa pela violência de interromper as suas histórias fabulosas. E de facto é uma violência. Mas pronto, infelizmente não temos tempo. Não, eu também quero ouvir muito o André Amálio, que sigo apenas pela net, não é? Portanto, mas acompanho o trabalho dele e também nunca o vi ao vivo. É o problema da gente do teatro. A certa altura não via ao vivo os seus colegas, por razões várias, não é? Mas terminam. E muito menos neste momento. André, sem mais demora, tens a palavra. Muito obrigado. Eu, de facto, estava aqui deliciado a ouvir. Muito obrigado por este bocadinho e muito obrigado por este convite. É sempre bom estarmos aqui a discutir estas coisas e a falar deste passado que é sempre presente, não é? Eu acho que isso é isso que pelo menos também a nós nos interessa muito. Para nós e para mim sempre foi muito importante tentar perceber o que é que era um teatro político, como é que se podia fazer um teatro político em Portugal. Durante os meus tempos de conservatório havia vários momentos em que os meus professores quase que me faziam crer que não fazia sentido mais fazer teatro político, e isso era uma das coisas que a mim me interessava desde o princípio. Para mim não fazia sentido fazer teatro sem fazer teatro assumidamente político, não é? Obviamente que há sempre aquela conversa que fazer teatro é um ato político, mas não era esse ato político que eu estava à procura, sempre foi ir um bocadinho mais além. E para mim um momento marcante de facto na minha vida é quando eu vou para fora, quando eu vou fazer o meu mestrado em Londres, na Goldsmiths. Antes já tinha tido um momento muito importante aqui em Portugal, quando fiz um curso da Fundação Carlos Gulbenkian de encenação, e que de facto me abriu, a mim e a outras pessoas que estávamos lá. Foram 2 cursos que eu acho que foram bastante importantes para vários criadores, para trabalhar da maneira que estão a trabalhar hoje. E no fundo abriu-me um bocadinho, ou no fundo respondeu àquilo que eu andava à procura, mostrou-me outras formas de ver e de trabalhar, e eu fui para fora. E nesse mestrado, mais do que as questões estéticas, aquilo que teve um maior impacto em mim eram várias questões que os meus colegas de curso e pessoas que eu conhecia naquela cidade me faziam perguntas sobre o colonialismo português. E eram perguntas que eu nunca tinha feito, eram perguntas que eu não sabia responder, para o qual eu não tinha uma resposta, e eu percebi que de repente tinha tido um enorme buraco na minha história. Havia várias coisas que eu não sabia, havia várias coisas na minha história que me obrigaram sempre a decorar, a mim e a todos os estudantes de História, do ensino básico, não é? Todas aquelas datas importantes dos descobrimentos, e depois há ali uma série de coisas que estão ali por baixo
e eram umas coisas que eu de facto não sabia, nunca tinha pensado muito sobre isso, mas deparei-me ali com um abismo enorme em que eu tive a necessidade de mergulhar. E a partir daí, também nesse mestrado, comecei a aprofundar trabalho de teatro documental, que eu na verdade já fazia sem bem saber o que estava a fazer, portanto houve também aquele mestrado foi também uma coisa de também dar resposta e dar nomes a uma série de coisas, e a partir então daí houve uma vontade de continuar a estudar e de aliar uma coisa que para mim começou a ser muito importante e era uma coisa da qual eu já tinha vontade de aliar sempre um lado académico, de uma investigação académica a uma investigação artística, e como é que estes dois lados podem conversar e podem se enriquecer um ao outro. E a partir daí então fui fazer este doutoramento especificamente em teatro documental e especificamente no passado colonial português e o passado recente. Pronto, e a partir daí, aí no fundo começa a história da nossa companhia, da Hotel Europa, do nosso trabalho, e isso tem-nos levado sistematicamente a olhar para estas duas coisas que marcam a nossa história, a nossa memória e o nosso presente, que é o nosso passado fascista e o nosso passado colonialista. São duas coisas das quais muitas vezes nós tentamos pintar com cores bonitas, tentamos, eu costumo muito usar a expressão do conto de fadas, que gostamos muitas vezes de fazer contos de fadas acerca da nossa história, do nosso passado recente. Parece que temos uma necessidade de acreditar que afinal não fomos assim tão fascistas, afinal o nosso fascismo não foi assim tão mau, afinal o nosso colonialismo até foi bom, até foi dos melhores, não é? E essas mentiras, essa areia com que nós nos vamos atirando aos olhos e vamos atirando aos olhos de gerações e gerações de jovens que vão mergulhando na história e que têm uma primeira introdução à história e que mergulham com toda essa mitologia do lusotropicalismo e todas essas coisas que fazem parte da nossa... que ficaram muito coladas à nossa identidade, não é? São coisas que vêm diretamente do fascismo, dos princípios básicos do Salazar, foi logo declarar que era uma essência dos portugueses colonizar e civilizar, e o fascismo português precisamente termina, há uma ligação do fascismo à ideia do imperialismo, e ele só termina quando o Império Colonial termina. Portanto, é uma coisa que é muito forte, que muitas vezes não é dita claramente, de uma forma muito clara, que os movimentos de libertação em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau foram, de facto, os grandes responsáveis pelo 25 de Abril. Obviamente que estava muita gente a lutar, havia muita gente que estava a lutar em Portugal, nesses países, no exílio, havia muita gente a fazer pressão para que a ditadura terminasse, e o incrível, quando nós olhamos para esta história, e o incrível quando entrevistamos pessoas que estavam a lutar nessa altura, é que parecia que aquilo estava sempre quase a acabar, mas aquilo nunca acabava, não é? É esta coisa da nossa ditadura, que parecia que pronto, vinha ali, terminou a Segunda Guerra Mundial, aquilo está mesmo quase a acabar, mas não acaba. Vem ali as eleições do Humberto Delgado, aquilo está quase a acabar, mas não acaba. Depois vem a Guerra Colonial, aquilo está quase a acabar, mas pronto, e é uma coisa sucessiva. Foram 48 anos e obviamente que isto está muito ligado à nossa identidade, ao nosso passado, à nossa memória, à maneira como nós ainda agimos uns com os outros. É um passado traumático. É um passado traumático que passa de geração em geração. Eu sou uma pessoa que já nasci em democracia, mas mesmo assim trago em mim este passado traumático, e este passado traumático envolve, na minha opinião, tanto as pessoas que estavam a resistir e a lutar contra a ditadura, como aquelas pessoas que estavam caladas e em silêncio e oprimidas, nesse silêncio, oprimidas a não agir e habituadas a não agir, e marca também todas as pessoas que, na verdade, faziam parte dessa máquina fascista que oprimia e obrigava os outros a agir dessa forma. Portanto, isto também pegando naquilo que o José Leitão falou há pouco,
nós na Hotel Europa estamos sempre a olhar para trás porque o que nos interessa é olhar para o presente, é de uma maneira que nós achamos que, ou seja, nós queremos olhar para problemas que estão no presente, mas achamos que as respostas a estes problemas, as soluções para estes problemas começam mesmo lá atrás. Portanto, quando falamos de problemas relacionados com racismo, com discriminação, temos que olhar para o nosso passado colonial, temos que olhar para várias coisas, temos que olhar para o Estatuto do Indígena, temos que olhar quer dizer, há uma série de coisas no pensamento colonial português e no pensamento colonial europeu, mundial, etc., que permitem que as coisas de alguma maneira se mantenham de uma outra forma, ou de alguma maneira se vão eternizando, como se estes problemas parece que nunca têm uma solução, porque nós fingimos que eles não são problemas. Isto é uma coisa que eu acho que também é muito nossa, não é? Eu acho que muitas vezes nos nossos trabalhos há muito esta questão do tempo, tipo, será que já chegou a altura de falarmos sobre isto? Será que já chegou a altura de olharmos este passado nos olhos? E a verdade é que muitas vezes diz 40 anos, agora que já passaram 40 anos, já se calhar já somos capazes de olhar, agora que já passaram estas décadas todas, já somos capazes de falar sobre isto. Mas outros países, outras nações, outros povos já foram capazes de falar sobre isto muito mais cedo, já tiveram esse ímpeto, já tiveram essa vontade, essa necessidade, e nós, eu acho que já estamos a falar disto há muito tempo, cada vez mais forte. Pronto, agora é este momento em que chega a minha família, que eu falei que iria acontecer, mas estou a tentar ser o mais discreto possível, eu vou continuar como se não tivesse a acontecer nada. Mas eu acho que isto é uma questão bastante importante de percebermos quando é que vamos, de facto... agora perdi-me um bocadinho naquilo que estava a dizer, mas ou seja, o nosso trabalho nasce deste ímpeto de olhar para o presente e tentar buscar soluções ou tentar compreender o passado, porque achamos que compreendendo o passado vamos resolver o presente. E é a partir daí, tudo nasce aqui. Esta ideia esta vontade de teatro documental nasce também, é uma coisa que na verdade eu já vinha fazendo, eu e a Teresa começámos a fazer, aliás este nome Hotel Europa acaba por ser o primeiro espetáculo que nós fazemos no nosso mestrado juntos e foi um espetáculo em que nós olhamos para as histórias dos nossos pais, eu que venho de um país fascista, ela que vinha de um país comunista e outras pessoas que vinham de outros países que vinham do Reino Unido e tentando olhar para os nossos pais como os produtos, como os produtos dessas ideologias e desses regimes, e a partir daí construir um pouco essa ideia de narrativa da Europa, deste Hotel Europa, que continua ainda com dificuldades para olhar para o seu passado. Pronto, e a partir daí começámos a olhar para outras questões mais apenas da ditadura portuguesa e do colonialismo português, e neste momento estamos a continuar a abrir estas portas entre Portugal, a Checoslováquia, a República Checa. Um dos nossos próximos trabalhos será o Amores de Leste, que irá tentar ver precisamente como é que os países do Bloco de Leste, através de bolsas de estudo, através da formação de quadros, deram a formação e ajudaram aos países que estavam a lutar contra os países, neste caso, especificamente os países do Império Colonial Português, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, mais estes 3 países que estavam em guerra com Portugal, mas obviamente abrindo a porta também a outros, mas como é que o Bloco de Leste estava a dar a possibilidade de que essas lutas acontecessem, e estava a dar formação para que essas lutas acontecessem, e que relações amorosas é que aconteceram aqui entre estes países, e que separações dessas relações amorosas é que terminaram quando caiu o Muro de Berlim, quando aconteceu a Revolução de Veludo, quando acabou a União Soviética. E se mudou alguma coisa naquelas pessoas, que muitas delas eram comunistas, se mudou alguma coisa delas ao verem o comunismo, não é? Uma das coisas que eu e a Teresa temos tido muito ao longo do tempo é
de que, para mim, o lado do Partido Comunista Português, o lado do comunismo, o lado dos movimentos de extrema-esquerda tem um papel importante e singular. Para mim são partidos de resistência, são partidos antifascistas, e para a Teresa que vem da Checoslováquia, muito marcada pela invasão da União Soviética em 1968, está sempre, não tem a mesma visão que eu, obviamente, e é estas duas visões que nós muitas vezes tentamos articular nos nossos espetáculos e tentamos complexificar e tentamos mostrar de facto como a história não é uma visão, são muitas visões, são múltiplas, são complexas, e eu acho que é precisamente ao compreendermos essa história como esse fenómeno múltiplo e complexo que podemos compreender melhor o passado, podemos compreender melhor quem somos, as pessoas que somos hoje, e tentar encontrar soluções para o nosso presente. E pronto, acho que termino por aqui. Obrigado, André. Eu pedi-te para não terminares, para ficares aí. Sim, claro. Estou a brincar. Bom, nós estamos um bocadinho avançados no tempo e eu queria dar a oportunidade a quem está a assistir ou a quem enviou perguntas através do site do Facebook, da Associação de Estudantes, para também participar, mas há uma que eu gostaria de fazer aos dois, até porque estão aqui presentes duas gerações diferentes, não é? Do José Leitão, que de facto atravessou e viveu o 25 de Abril e viveu também uma parte significativa da sua vida ainda em ditadura, e uma outra que eu imagino que seja a mesma do André, dos filhos, não é? Das pessoas que o fizeram, a quem alguém já chamou de órfãos da Revolução, e que também de facto teve muito tempo, de certa forma, calado ou à espera do momento certo para se manifestar e também para dar a sua própria perspectiva em relação a qualquer coisa de que não viveu, não é? Eu recordo-me desde há 10 anos para cá, principalmente, com a Joana Carveiro, com o Tiago Rodrigues, com o André Amálio, obviamente, essa geração de repente começou, de facto, encontrou um tempo certo para começar a abordar questões que até então não se sentia legitimada para fazer. Portanto, temos aqui duas gerações diferentes. Temos uma que conta o 25 de Abril em primeira mão, outra que já conta em segunda mão, não é? Porque nós ouvimos dos nossos pais, André ou tios, e a mim o que me preocupa, e se calhar até temos aqui várias pessoas de gerações mais novas a ouvir, é uma preocupação minha, e quando isto for começado a contar a partir de terceira mão, não é? Como é que nós contamos estas histórias às gerações mais novas? Vocês com certeza também terão a percepção do efeito que os vossos espetáculos têm em gerações mais novas. Como é que lhes explicamos a elas, através do teatro, com o teatro, mas não só, de que estas coisas que nós estamos a viver agora, não é? A ascensão da extrema-direita em Portugal, que enfim, que não é só em Portugal, é na Europa toda, no mundo todo. Como é que nós explicamos que estas coisas já aconteceram? Como é que contamos estas histórias? Como é que mantemos viva, de facto, uma memória do 25 de Abril que está cada vez mais permeável a um revisionismo histórico que, como ambos disseram, tende a atenuar as atrocidades que foram feitas durante a ditadura? Eu sei que é uma pergunta pesada. Primeiro para o André, porque podia também que fossem o mais breve possíveis, André, ainda para dar oportunidade a outras questões. Nós o que fazemos e o que temos feito é ir diretamente às histórias de vida. O nosso trabalho de teatro documental não é um teatro documental, portanto é um teatro de não ficção, é um teatro onde não existem personagens, onde não existe enredo, é baseado em histórias reais, em documentos, e para nós a entrevista, falar com pessoas que viveram diretamente esses acontecimentos, e eu acho que é muito importante falar com as pessoas e passar este testemunho, e é como se através dos nossos espetáculos também estivéssemos a passar este testemunho entre gerações.
e eu acredito que é por aí, mas mesmo entre gerações, por exemplo, o nosso espetáculo que fizemos agora recentemente no Teatro São Luís, entre aspas, online, não é? Que foi Os Filhos do Mal, nós já tivemos lá os netos a falar das lutas dos avós. Já é uma geração nascida em 1995, 1996. Portanto, já é a terceira geração que tem vontade de falar sobre isso e quer perceber como é que foram essas lutas, quer saber como é que os seus avós se posicionaram, em que lado da barricada, não é? Nesse espetáculo o nosso interesse foi colocar filhos e netos, obviamente, mas os filhos destas pessoas de ambos os lados da barricada, de pessoas que eram apoiantes do regime e pessoas que lutavam contra ele, e o que sentimos foi uma vontade enorme dessas pessoas de descobrirem, de fazerem este trabalho de investigação que nós costumamos fazer, de ir à procura, de irem buscar as fotografias, de irem buscar os documentos, os jornais, de entrevistarem os seus familiares. Portanto, eu acho que esta história ainda está aqui, à mão de semear. E o que eu digo sempre é que os nossos espetáculos são um convite para que todos os espectadores o façam. Todos os espectadores que são da minha geração, que não viveram este período, que o façam, que vão falar com os seus tios, com os seus avós, com os seus primos, com os seus bisavós, mas que esta história ainda é uma história, é um passado recente e que está à mão de semear e está nas nossas famílias, pessoas que viveram diretamente isto. Portanto, eu acho que é esse quebrar do silêncio que é preciso fazer nas nossas casas, porque uma das coisas que eu acho muito marcante na minha história de vida é precisamente esse silêncio, é precisamente esse não se falar. Isso é uma das coisas que eu vi em muitas das pessoas da minha geração, que é como se esse lado traumático, até da própria ditadura, de não ser capaz de falar sobre, não se falava sobre isso, ou não se podia falar, é como se isso também tivesse sido trazido para as próprias casas. Portanto, na minha casa, os meus pais muito pouco me falaram daquilo que eles viveram durante a ditadura e durante o período colonial. Os meus pais viveram os dois em Moçambique. Portanto, das pessoas com quem eu falei, obviamente que nem todas, cada família terá a sua história, mas das pessoas com quem eu falei, esse silêncio nunca era quebrado, ou os próprios filhos não sabiam como lidar com o assunto, ou porque, sei lá, lembro-me de uma das pessoas que trabalhou connosco, a Cláudia, que o pai vinha traumatizado da guerra colonial e ela queria saber mais, queria perceber o que é que o pai viveu, mas não sabia o que perguntar, aquilo era uma coisa que doía, que era doloroso para o pai, para a própria família, foi um trauma que ele trouxe para dentro daquelas quatro paredes e ela não sabia como falar sobre aquilo, e isso atravessa muitas famílias, não é? É um silêncio que tem que ser quebrado, e aquilo que nós tentamos com os nossos espetáculos é que ali aquele silêncio é quebrado e quase que seja um convite para que esse silêncio seja quebrado também dentro das casas de todas as pessoas que veem os nossos espetáculos. Obrigado, André. José? Pois, o meu trabalho, baseando-se muito no teatro documento, é um teatro mais mesclado, digamos assim, que temos utilizado bastante o vídeo, portanto, cenas dos acontecimentos. Há um diálogo, às vezes uma controvérsia entre o teatro e o cinema. Sei que tenho posto os atores a trabalhar com imagens de filmes, portanto, e um dos maiores desafios que eu lancei, uma vez que eu sou na companhia, sou a única pessoa que tem 75 anos, para bem da companhia, porque os outros têm todos, os mais velhos têm todas as idades dos meus filhos, e tenho já um neto a trabalhar na companhia que tem 26 anos, portanto tenho desde os 26 até aos 50 e tal, portanto, e depois sou eu, 20 anos depois, portanto... um dos desafios que eu lancei foi também um trabalho sobre a companhia, e para a maior parte das pessoas que estão a trabalhar comigo não viveram o 25 de Abril.
Portanto, portanto, achei que a companhia também devia conhecer bem o 25 de Abril. E a primeira premissa que eu coloquei é que ia trabalhar com pessoas que não viveram o 25 de Abril. Três delas tinham saído da Academia Contemporânea do Espetáculo, do Porto, com 19 e 20 anos, um cabo-verdiano que está a trabalhar connosco na companhia há muitos anos e que, portanto, estava do outro lado de um sítio onde houve também colonialismo, mas não houve guerra colonial, mas também foi muito forte o colonialismo ali, como noutros sítios, como em Santo Tomé e noutros sítios que não havia guerra. E, portanto, foi um processo riquíssimo, todo o trabalho de 3 meses em que eu os inundei a esta gente que vinha sem saber absolutamente, a maior parte deles, não digo, portanto, os mais velhos, já com um cabo-verdiano, um grande ator, o Flávio Milton, de cá do Porto, também dizia, mas os outros eram jovens que praticamente não conheciam absolutamente nada do 25 de Abril. Saíram da Academia Contemporânea de Espetáculo, portanto, uma das escolas mestras desde os anos 90 em Portugal, mas sobre o 25 de Abril não. E, portanto, para eles foi toda uma descoberta, tudo aquilo que lembro-me que nós tínhamos em cena e, portanto, é só por causa da memória, um testemunho que fui buscar um livro escrito pela própria pessoa, Aurora Rodrigues, uma senhora que foi Procuradora-Geral da República e que escreveu um livro sobre a sua prisão na PIDE. E, portanto, havia uma cena de 20 minutos que era, digamos, passada na PIDE, na tortura, com a tortura tortura que sofreu a Aurora Rodrigues nesses... E uma das meninas que, portanto, o espetáculo eram 3 mulheres que representavam a mesma mulher e que faziam um espetáculo e que contavam essa história, acabava a chorar completamente, não conseguia aguentar. Parávamos constantemente o ensaio. A Aurora Rodrigues esteve num dos espetáculos que nós fizemos no Porto, num 25 de Abril, também foi portanto, foi uma abertura, aqui nem era silêncio, eles nem tinham necessidade de falar, porque não conheciam a maior parte das coisas, mas obriguei-os, tentei, digamos, com eles, portanto, que eles perguntassem aos pais, e eu mesmo tinha na minha família um dos irmãos, tenho mais 2 irmãos, um deles costados no norte de Angola, em Moeda, e não consegui obter dele nada. Tinha fotografias, tinha coisas que ele me enviou. Um outro irmão também esteve na tropa, como eu, mas também, infelizmente, não foi à guerra colonial. E da minha família eu não consegui obter nada. Hoje, esse meu irmão que esteve lá ainda sofre muito desse silêncio e da coisa como se chama, que os americanos, o pós-guerra, como se chama, os traumas do pós-guerra que... Bom, peço desculpa, não consigo dizer agora o nome da doença. Os traumatismos da guerra colonial têm um nome... Síndrome pós-guerra. Sim, exatamente. E, portanto, não consigo ouvir ruídos, portanto... Foi isto que eu... E, portanto, este espetáculo está a ser feito com... o de 17 foi feito com estas pessoas, o de 19 foi feito também com estas pessoas e mais alguém, e o próximo vai ser com os mesmos atores já. Agora, portanto, isso também foi uma coisa bem interessante para a companhia, e conseguimos aí encher vários teatros, pelo menos do Norte. Chegar a Lisboa é muito difícil, alguma companhia do Norte chegar com um espetáculo a Lisboa, pelo menos ao Teatro Arte e Imagem. O mais próximo que nos temos aproximado é da Almada, onde apresentámos já
o primeiro espetáculo, não é? Os outros não, mas aqui no Norte, desde Aveiro, Viana do Castelo, com os teatros cheios de emoção. Já fomos também ao Seixal, a uma festa do Avante, e portanto foi um espetáculo de lágrimas e choros e portanto muito marcado pela emoção, não é? Portanto é isso. Eu também só me interessa falar deste passado, porque este passado está bem presente, digamos assim. Nós estamos aqui neste momento num retrocesso, não é num retrocesso numa história que já foi contada. E lembro-me algumas coisas que depois se passaram depois do 25 de novembro, algumas coisas que estão a surgir aqui, são tal e qual as coisas que se passaram depois do 25 de novembro. É o mesmo discurso, são as mesmas coisas que se dizem. A normalização que o 25 de novembro trouxe, porque senão nós íamos para um sítio, íamos ser a Venezuela, não estava na altura, a Venezuela ainda não existia, ainda era das cores da democracia que Portugal depois implantou aqui em Portugal. Só depois é que parece-me que era má. Mas íamos ser a Cuba, íamos ser a União Soviética, portanto, os comunistas iam comer isto tudo, portanto, e, portanto, queria também contar a minha história de 25 de novembro e fazer um ajuste de contas com o 25 de novembro, um ajuste de contas porque lembro-me que 6 meses depois de 25 de novembro chegava a Portugal o dono disto tudo, o Ricardo Espírito Santo, sendo-lhe restituído o banco, portanto, os bancos foram desnacionalizados, portanto, e nós ficámos a ser uma bela democracia da Europa e continuamos a ser uma belíssima democracia da Europa. E ainda bem que somos, mas queremos mais, não nos chega a isto não é nada. E, portanto, interessa-me falar disto porque o passado já não é um país estrangeiro, o futuro é que é. O passado é um país que está esquecido dentro de nós, não é? Portanto, e assim temos possibilidades. Normalmente fazemos sempre um debatezinho depois do espetáculo, que às vezes demora mais tempo que o espetáculo. Em Viana do Castelo quase toda a sala ficou, o belíssimo Teatro Sá de Miranda completamente cheio, portanto mais um terço da sala teve mais de hora e meia, depois, o espetáculo demora hora e meia a conversar sobre o assunto. Fazíamos também, quando é possível, agora já não muito, e agora nada, fazíamos, antes do espetáculo, fazíamos uma pequena performance do dia anterior num espaço ligado ao 25 de Abril da cidade onde estávamos, fosse na Covilhã, fosse em Viana do Castelo, em Braga, noutros sítios que agora não me recordo. O espetáculo já tem mais de 30 espetáculos em Portugal, e estes 2 espetáculos, e continuo aí, quero fazer, digamos, os 3 espetáculos seguidos. Estou a tentar no Porto ou em Lisboa fazê-los, mas não tem sido fácil. Portanto, numa semana em que 2 dias cada um dos espetáculos. Chocaram-me, portanto, mas... E, portanto, acaba por ser documental. Nós também fizemos entrevistas com pessoas, mas ela é mais baseada, digamos assim, na minha memória, naquilo que eu li, e vou roubar as palavras de outros que, melhor do que eu, falaram sobre Portugal, não é? Portanto, e sobre todos esses tempos. E depois meto a minha colherada no meio, porque e meto bastante a colher pelo meio, portanto, não sei se estragando ou não, mas procurando não estragar. Até agora tem sido, eu chamo-lhe o teatro do nosso contentamento, aliás, portanto, nós também somos responsáveis aqui no Porto por um festival, o maior festival de teatro, um dos maiores festivais de teatro cómico da Europa, e um festival que traz 10 mil pessoas que enche durante 12 dias e não tem comédia fácil, digamos assim, não é? Portanto, a comédia nunca é fácil, mas enfim. Não é.
Pronto, e portanto, chamo-lhe o teatro do nosso contentamento, porque de facto, enfim, é um teatro que vive com o público. Os meus espetáculos passam-se muitos deles na plateia, os artinas andam pelo meio das pessoas, agora não sei, o próximo ainda não sei como é que vou fazer. Há sempre grande barulho, os atores vêm discutir com o público, passa-se uma cena na clandestinidade de cá em baixo, a polícia vem prender uma pessoa no palco, no meio dos espectadores. Tentamos que as pessoas também falem um pouco sobre a sua experiência e sobre algumas coisas e pronto, mas não me parece que, sendo que a memória não é história, mas interessa-me que é também dessa memória, destas memórias, tanto de minhas como dos escritores, portanto, dos nossos poetas, dos nossos músicos. Transformei o teatro em uma arma, roubei ao Zé Mário Branco, e o teatro, afinal, é que é a arma, não é a cantiga, não é? Portanto, bom, é nesta mescla toda que se movem os meus espetáculos e é nesta mescla toda que eu vou continuar procurando chegar ao público. E não importa nada que isto emocione o público, mas sou bastante cáustico nas coisas e quero, a certa altura também, chamo muito ao intelecto e, portanto, ou procuro chamar ao intelecto, não me interessa, digamos, chamar apenas a emoção, mas a emoção é muito importante e principalmente nos tempos que correm, a emoção é uma das coisas também do teatro e é uma das coisas que eu gosto bastante no teatro. Peço desculpa deste navegar sempre de um lado e para o outro. Não há desculpas a fazer. Muito obrigado, José. Nós temos ainda... Temos de ter, se calhar, algum tempo, se não se importar, para uma outra pergunta de quem está aqui presente ou quem está a assistir através do Facebook. Pronto, para já há uma pergunta da Micaela para o André, diretamente. André, não sei se já a leste e se queres responder. A pergunta é, já agora eu leio, porque há pessoas que não têm acesso. Sou do Teatro Arte e Imagem, tenho claro para mim o que o Zé Leitão procura da relação com o público e o propósito do seu trabalho. Gostava de perguntar a André Amálio, fiquei muito feliz com o seu ânimo com o teatro político, que lugar ocupa o público no seu fazer artístico? Eu acredito que o teatro pode mudar a vida das pessoas. Acho que o teatro tem essa capacidade e muitas vezes em conversas com espectadores, com pessoas que estavam à nossa espera no final dos espetáculos, nós também já sentimos que isso pode acontecer. Portanto, isso é uma das coisas que nós acreditamos, é uma das coisas por quais nós lutamos e aquilo que eu disse há pouco é no fundo a relação que nós procuramos. Nós procuramos que, ou seja, que no final dos espetáculos os espectadores continuem o seu trabalho de investigação, que continuem a querer falar com os pais, continuem, se acreditam que muitas vezes aquilo que nós estamos a dizer sobre o colonialismo português não é verdade, então que vão investigar, que vão aos livros de história ver se é verdade ou se não é verdade, que façam esse trabalho. Portanto, que aquilo que nós abordamos não se encerre e não termine no momento em que o espetáculo acaba, que as luzes se apagam e que o público aplaude, mas que continue, que o espetáculo os interrogue e que os leve a continuar de alguma maneira aquilo que foi iniciado ali no espetáculo. Eu acho que essa é a relação que nós procuramos. O teatro, no fundo, é aquele lugar de falsidade, é aquele lugar de ficção, é aquele lugar onde nós vamos para que nos mintam. E o nosso ponto de partida é exatamente trabalhar a partir da realidade, trabalhar a partir da verdade. E, portanto, muitas vezes, se as pessoas até acham que aquilo que nós estamos a fazer, muitas vezes perguntam-nos, mas é mesmo real aquilo que vocês... As histórias são mesmo reais, aquilo que vocês estão a falar aconteceu mesmo.
e então nós gostaríamos que o público continuasse esse trabalho de investigadores dentro das suas próprias famílias, dentro de investigadores da história, que é aquilo que muitas vezes nós sentimos que somos, uma espécie de detetives entre o íntimo e o arquivo e a história, não é? Entre este lado sempre, entre o que é maior do coletivo e este lado da intimidade, que as pessoas continuem a fazer esse trabalho elas próprias nas suas vidas, com as suas famílias, com os seus interesses, com os seus livros e que levem isso até ao fim. Muito obrigado, André. Eu creio que se calhar estamos a aproximar do fim. Sim. Aliás, a minha família, o meu filho também está a chegar a casa agora. Eu sei que o Gustavo tinha que ficar só tinha até às 7h30. Eu creio que podemos talvez, Leonora, não sei se tens muitas perguntas. Eu perguntas não tenho, porque conforme estava a dizer no início, infelizmente, como houve aqui uma questão tecnológica, a conversa não está a ser diretamente transmitida no Facebook, mas também tenho aqui, lá está, os colegas comigo que também poderão fazer perguntas. E tenho também eu algumas perguntas e, portanto, também gostava de poder abrir o debate, seja com o Gustavo ainda aqui, ou se o filhote chamar também é tranquilo, já muito fez, e esta conversa foi... Posso ficar, se calhar, mais 10 minutos, e depois, bom, enfim, logo se vê, não é? Lá está, eu perguntas também já não tenho muitas, porque as orientações e as várias perguntas que me tinham surgido... A pensar esta conversa e este ciclo de conversas, todas elas, e digo sem exagerar, eram cerca de 15, foram todas respondidas, no que fomos falando até agora. Mas muitas outras surgiram, porque muitas outras surgem sempre. Mas acho que também, para não alongar, a pergunta que eu tinha para fazer, e antes de mais também dizer uma coisa que é, eu nunca tive a honra de ver os espetáculos do José, ainda não tive essa honra, sendo eu de Lisboa, pronto, o caminho até ao Porto é distante. Já tenho acompanhado o trabalho do André de muito perto, foram poucos os espetáculos que eu perdi até agora, e lá está, e o que o José estava a dizer agora, que é importante que isto seja pensado e refletido a nível intelectual, mas também que a emoção também não vem mal, e deve também ter um lugar neste processo. Lá está. Para mim, e foi também das razões pelas quais eu também quis convidar o André para estas conversas, quis convidar o José, porque também são duas perspectivas muito diferentes, conforme o Gustavo estava a dizer, de gerações completamente diferentes, com vivências muito diferentes, mas que ainda assim, e aqui fazia a ponto só assim para uma primeira pergunta e depois sigo para a segunda, que era, portanto, temos aqui, e na realidade, contando comigo, as 3 gerações que estávamos a falar agora mesmo, uma geração que viveu a ditadura, que viveu o 25 de Abril, que viveu tudo o resto, temos uma geração como a do André e também do Gustavo, que apanharam depois estes silêncios, estas memórias das famílias, e depois temos a minha geração, eu tenho 23 anos, portanto também já não vivi nada disto, e também não tive muito dessa conversa, exatamente porque o silêncio era algo que é um facto e que não existia esse diálogo, e portanto na minha viagem tem havido vários momentos em que esta questão que o André estava a falar agora, de inscrever os seus espetáculos no espaço público, trazê-los para a discussão com o público, em que tiveram esse impacto verdadeiramente em mim, na minha família, até porque eu faço questão de levar sempre a minha avó quando vamos ver os seus espetáculos, e daí também a questão da emoção. E lá está, e a minha questão aqui é, temos o José que está a trazer as suas memórias, as suas vivências para os seus espetáculos, está a confrontar estas gerações todas com estas coisas, porque lá está, não é um teatro, e é um teatro muito diferente do André, que tem mesmo este peso do arquivo e dos testemunhos e da recolha, e do José vai mais pelas memórias próprias, mas ainda assim
não posso deixar de ver que são quase como os dois a tentar preencher, e aqui é que quero ver se concordam, se discordam, qual é a vossa opinião, a preencher os espaços vazios dos silêncios que ficaram depois da Revolução, com o fim do PREC, com o fim de tudo o resto e com esta democracia, esta bela democracia, como dizia o José, com muito a dizer. É quase como se o José fosse levar à frente este legado dos silêncios dos nossos avós, e lá está, e digo de experiência própria, os meus avós não falam sobre a ditadura, não falam sobre o que viveram, e muito menos os meus pais, porque também não ouviram falar da parte dos seus pais, e portanto isto é só um trauma que se vai correndo por aqui afora. E a minha questão é, sendo então o José esta figura, sendo o André a figura então que vai fazer essa investigação e que convida os outros a irem fazer essa investigação e assume aqui então este papel de uma geração pós-memória que é uma segunda geração, os vossos contributos são essenciais, mas que mais contributos há? Ou seja, há contributos, efetivamente, e o Gustavo falou de vários, na cena contemporânea portuguesa, noutras tantas do resto do mundo. Como é que estas pequenas ações, ou como é que veem que estas ações que temos aqui, nestas conversas, nos espetáculos que fazem, vão ter um impacto, mesmo que tenham um impacto só numa vida, e lá está, e digo de experiência própria que teve, porque desbloqueou uma série de conversas, e isso é muito interessante de ver, esse impacto muito direto. Como é que podemos fazer as pessoas lembrarem-se disto, manterem viva esta memória e lá está, e não ser como é esta coisa de se esboroarem estes valores, de se perderem estas ideias de virem pessoas a dizer mas e o 25 de novembro também era muito bom, e também foi uma conquista enorme, e a democracia... Enfim, como é que vamos poder efetivamente compreender este passado, olhar este passado nos olhos, olhar o nosso presente nos olhos e fazer alguma coisa e impedir o que nós vemos a acontecer à nossa volta todos os dias e estas coisas que ainda acontecem e que continuam a acontecer, seja do ponto de vista do racismo, seja do ponto de vista do fascismo, seja do ponto de vista de tantas outras coisas que temos vindo a ver a acontecer no último ano com uma força imensa, e nos anos anteriores também, mas agora que estão cada vez mais inflamados também com a participação de alguns intervenientes que vieram também a tirar umas achas para a fogueira. Acho que me perdi aqui no meio desta coisa toda, mas dou-vos a palavra. Se eu posso começar, eu acho que o que nós podemos fazer é aquilo que nós estamos a fazer aqui, é aquilo que nós estamos a fazer quando ensaiamos, quando investigamos, quando vamos para palco, todas essas coisas que nós fazemos, que somos pessoas do teatro e fazemos, e as pessoas do cinema também estão a fazer, e as pessoas das artes plásticas também estão a fazer, portanto há de facto muita gente das mais variadas áreas artísticas, na literatura, etc., a querer ter esta conversa, e eu acho que o que nós temos que fazer é conversar, é precisamente quebrar esses silêncios, porque a partir do momento em que nós conversamos, que nós discutimos, que nós aprendemos, que nós conhecemos, então obviamente, e isto para mim é óbvio, mas pode não ser assim tão óbvio, mas obviamente que alguém que vem da extrema-direita com frases feitas do tempo da ditadura, isso, se nós conhecermos o que foi a ditadura e não andarmos a dizer que a ditadura foi uma ditadura macia ou suave, então isso é inaceitável. Alguém vir com um chavão desses é inaceitável. Se nós conhecermos o colonialismo português, se conhecermos os horrores do colonialismo português, se o entendermos, então, por exemplo, o António Costa, o nosso primeiro-ministro, a comparar o André Ventura com a pessoa da extrema-direita, com o Mamadou Ba, que é um ativista antirracista fundamental na nossa sociedade, e a pô-los no mesmo prato da mesma balança, então isso é intolerável, isso não pode acontecer.
E os movimentos na sociedade para que digam, não, aí está o nosso limite. António Costa, primeiro-ministro, tu não podes dizer isso. Não é? André Ventura, extrema-direita, desculpa, esse chavão que vem do fascismo não pode ser dito. Não é? E eu acho que é isto que nós estamos a fazer, é conhecermos, é falarmos, é discutirmos e depois, obviamente, que também carregados com o nosso conhecimento, também de alguma maneira impormos esses limites, não é? Termos também essa capacidade de sermos ativistas e sermos ativos na nossa sociedade, não termos aquele papel passivo que a ditadura nos colocou, não é? De nós sermos seres apolíticos, que a política era uma coisa suja que ninguém se devia meter, não é isso? Isso, apesar de tudo, teve algum impacto. A sociedade portuguesa é das sociedades que está menos organizada, habituada a intervir ativamente na sociedade. E isto que nós estamos a fazer aqui agora é intervir. Nós estamos a intervir, estamos a falar, estamos a discutir. Portanto, eu acho que o que é preciso fazer é que estas ações se repitam e que aconteçam mais vezes, em mais sítios, e eu penso que é isso. Essa é a minha resposta. Eu não tenho muito a acrescentar, mas não tenho eu que falar, mais vale a resposta está dada. Subscrevo completamente perguntas, portanto, para melhor, se houver algumas perguntas, se não... Bom, é mesmo isso, é fazer, e tem-se feito bastante, o teatro tem feito bastante, há gente muito interessada em fazer, claro, as coisas às vezes estão muito... Normalmente só falamos do 25 de Abril no 25 de Abril. Bom, mas pronto, mas é um bom momento para se falar. Ainda bem que estes espetáculos continuam e, portanto, sejam... Em Portugal, normalmente, só se... Os sítios onde se programa teatro, só se programa teatro sobre o 25 de Abril no 25 de Abril, depois sobre as outras coisas... Portanto, é fazer isto. O cinema tem dado um grande contributo também para toda nos problemas que nós temos vindo aqui a falar. De repente chegamos à conclusão que vivemos num país que gosta tanto de estátuas, porque eu não percebo como é que este país gosta tanto de estátuas. É fantástico o gosto deste país por estátuas. Pessoas não gostam muito, mas estátuas está na maior, não é? Portanto, e os nossos governantes ficam indignados chamam-lhe arte pública e o público intervém. E eles estão danados por o público intervir na arte pública, não é? Portanto, olha, o Bernardo de Santareno não teve direito a uma coisa porque falava que ele era comunista em Santarém, portanto, porque era comunista, uma coisa que ele era. Não é? Portanto, que ele era bom, teatro é desassossego, é estar em constante... Teatro e arte é isto, é interrogar, é nunca estar quieto no mesmo sítio, é uma angústia de um novo mundo, digo eu, não sei, portanto... E é muito interessante porque, de facto, estes espetáculos, muitas vezes, estes espetáculos que eu tenho vindo a fazer, traz muita gente da minha idade, pessoas que vêm à procura de um tempo perdido, digamos, num paraíso que não foi paraíso nenhum, de um paraíso perdido. Normalmente... Não tenho tido, as reações são sempre bastante positivas. Lembro-me que apenas uma vez no Brasil, num espaço de 600 lugares, no Memorial na América Latina, uma mulher se levantar dentro da plateia e começar a insultar o nosso ator, o Flávio Milton, que fazia o monólogo do Pedro Eiras, portanto, dizendo... Mas vocês agora querem tudo, agora os negros têm direito a tudo. E foi preciso chamar a polícia para ela, porque ela insultou o ator. Portanto, mas aqui em Portugal as coisas têm... Agora, o que não há
se eu proponho um espetáculo para um espaço qualquer desta temática, ele só é programado, portanto, se for no 25 de Abril, porque isto mas, portanto, de qualquer forma também, a verdade é que o teatro tem levado esses espetáculos, têm sido bastante... Tendo embora o foco principal em Lisboa e no Porto, que é onde, digamos, a maior parte das pessoas, e esse teatro, digamos, que fala de não tem sido muito apresentado pela província. Nós estamos... A nossa companhia é uma companhia com muitos anos e que tem, de facto, ligações com outras companhias também com muitos anos e que nos permite, digamos assim, manter em Portugal uma circulação de espetáculos que não existe, não é? E que, portanto, se há, e normalmente os nossos espetáculos vão a 10, 15 cidades portuguesas, quase todas as capitais do distrito têm um grupo de teatro profissional. Agora, mas por aí vai-se vendo esses espetáculos, mas eles estão muito focalizados, a maior parte deles, digo eu, digamos, não quero ser perentório, mas estão muito focados. O público que vai ver estes espetáculos é um público já mais ou menos que sabe que necessita também de ver esses espetáculos para consolidar aquilo que sabe, e tem chegado um pouco, digamos, aos sítios onde ele devia ser visto, que era pelas camadas que menos vão ao teatro, mas se não vão ao teatro também não podem ver teatro, não é? Portanto, há aqui um esquema, há aqui o ovo e a galinha que nunca se sabe onde começar. Mas sim, o teatro português tem acompanhado muito e tem bons cultores, digamos, deste tipo de teatro, o teatro da memória, do documento, o teatro histórico, o teatro que urge fazer hoje também, que urge fazer hoje. É um teatro do presente, este teatro não é do passado, é um teatro do presente, e espero que seja um bom teatro que dê futuro. E também estou como o André, eu acredito que o teatro pode mudar coisas, como a literatura, como a poesia, como a arte em geral, não é? Portanto, estamos nessa, continuamos, não é? Lá vou até... Agora é o Ai Que Medo de Existir, a partir do 25 de novembro até talvez aos finais de 80, quer dizer, final de 80, 90, talvez. Queria ver se chegava ao milénio, mas não vou chegar porque tenho muita coisa a dizer e há coisas que ainda não foram ditas, que digo eu, não foram ditas da maneira que eu digo, digamos assim, julgo eu. E, portanto, teatralmente é para isso que serve o teatro. No fundo, também há uma militância pela arte que vem dos sindicatos, vem das comissões de moradores, das comissões de trabalhadores, das ocupações de casas, do processo social, dessas coisas todas em que andei embrenhado e que e continua a inquietar-me, não é? Portanto, só quando não houver forças é que não estarei aí a gritar no alto, portanto, sem saudosismos, não tenho saudade nenhuma. Antigamente não era nada bom, provenho de uma família que normalmente bastante operária, vivemos numa ilha que são os pátios aí de Lisboa, éramos 8 pessoas em casa, 4 irmãos, era pouca gente já nessa altura, porque ainda havia pessoas de 10 irmãos, etc. Portanto, e este passado precisa de ser lembrado hoje na mesma, esta miséria que era este povo, e, portanto, e tudo que se passou no 25 de Abril, que de facto Portugal nunca foi tão feliz como foi no 1º de maio de 1975. Nunca mais deixou de ser tão feliz, nunca mais foi tão feliz.
não é por acaso que por aqui passaram filósofos, escritores, não foi por acaso que houve um abraço do Chico Buarque para nós e depois acabou a festa, pá, e a festa acabou com o 25 de novembro, e a festa está a estragar-se todos os dias, esta festa está completamente estragada, nós não mantenhamos um espaço em que a festa ainda existe, e o teatro é um bom sítio onde esta festa deve continuar. É a festa dos sentidos e é a festa da justiça, digamos assim, do mundo, que também acreditamos que o teatro serve para mudar, ou pelo menos para beliscar um bocadinho, pelo menos, não é? Obrigado, José, pelas suas palavras. Eu retenho a ideia de meter a colher sempre. Isso é uma das coisas que nós ganhámos com o 25 de Abril, é essa possibilidade, não é? É isso. Leonor, eu não sei se estamos a chegar ao fim, se posso... Eu, pelo menos... Sim. Pronto. Eu também penso que não tenho grandes perguntas extra a fazer, só sublinhar exatamente que tudo o que aqui foi dito é exatamente a razão pela qual nós quisemos fazer este ciclo, a razão pela qual nós queremos que este ciclo se estenda para além desta semana, para além do feriado no domingo, exatamente porque não pode ser só programar teatro sobre o 25 de Abril na semana do 25 de Abril, no dia 25 de Abril, e exatamente porque, lá está, sentimos da parte e toda a pandemia e tudo o que temos vivido e, pronto, e o caso particular da Faculdade de Letras também tem as suas realidades e características que tornam muito difícil essa luta contínua para trazer estes discursos e estas ideias e estas memórias à frente para ter tempo para fazer essas lutas, mas que bom que ainda há quem as faça, e lá está, e deixar sempre toda a gratidão por terem participado e por terem aceitado o nosso convite, e continuaremos para mais, e não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Estou aqui a olhar para os colegas. Não, mas também já estamos a aproximar-nos das 8, já cá estamos a conversar há imenso tempo. Foi um prazer. E pronto. Há imenso tempo, mas não o suficiente, mas é sempre assim, as conversas são boas. Eu tenho 1000 coisas para dizer ainda, mas que sejam mais conversas futuras, pronto. Exato. Para outros ciclos. Estarei atento aos próximos lá, está bem? Sim. Ver se consigo acompanhar também. Claro. Muito obrigado. Claro. Nós mandamos-lhe também o link. Portanto. Muito bem, agradeço. Foi uma honra e um prazer ter estado com vocês. E pronto, espero que isto tenha as reverberações que nós todos desejamos em todas as gerações, em todas as idades, em todas as cores, tudo. Muito obrigado a todos. Obrigado. E boas lutas. Aqui a gravação.